E aí galera, hoje vamos falar daqueles animes que marcam pelo enredo e pelo desenvolvimento de personagens, mas que infelizmente receberam críticas pela animação. Bora conferir meu top 5? Porque aqui no Papotaco, a sua voz é sem rodeios. Em quinto lugar, Mushoku Tensei. História envolvente, mundo maravilhoso, personagens profundos, evolução incrível, mas muita gente criticou alguns episódios pela animação inconsistente. Mesmo assim, a narrativa domina demais. Em quarto lugar, The Rise of the Shield Hero, ou O Herói do Escudo, como preferir comentar. O roteiro é sólido, os personagens evoluem muito, mas a animação em certas batalhas deixou a desejar. Ainda assim, a história segura o anime. Apesar que nessa última temporadazinha aí, a história foi um pouco carregada assim, mas a história ainda mantém o que a animação tá deixando a desejar nessa obra. No meu top 3 desse ranking eu coloco Vinland Saga. Trama histórica intensa, personagens memoráveis, mas algumas partes da animação sofreram cortes ou inconsistências. Nada que atrapalhe a experiência da narrativa incrível. A história traz coisas tão profundas da vida de Thorfinn. A história é bem comovente, bem ligada aos passados, às guerras, a dinastia com a Suécia, Inglaterra, Noruega, Dinamarca. Mas a animação em alguns pontos deixou muito a desejar e ó que as batalhas de Vinland Saga eram para ser bem brutais. Afinal, estamos falando da era viking. Vice-líder, top 2, Re:Zero. A história é bem complexa, cheia de reviravoltas, mas com animação bastante criticadas em certos arcos. A força do enredo supera as falhas visuais. Que Re:Zero traz uma história bem interessante para quem gosta dessa parte de voltar à vida, toda hora volta. E a gente vê que ele tem que descobrir uma forma de usar seu poder e toda vez que ele morre, ele tenta não morrer de novo, mas não tem jeito. Mas a animação deixou muito a desejar nesse finalzinho, principalmente nesses últimos arcos, tá falhando demais. Se você ficou até aqui, comente aqui embaixo se você concorda com essas últimas 4 colocações. E agora eu vou pro meu top 1. E no topo, Attack on Titan temporada final. A história é simplesmente incrível, cheia de tensão, reviravoltas. Alguns episódios receberam críticas pela animação, mas isso não tira o impacto na narrativa. O final de Attack on Titan, cara, gerou muita polêmica, muita comoção na internet. E pra ser sincero, a animação não fez jus ao final dessa obra. Por mais que tenha várias críticas também com o final da obra, a gente tem uma certa coerência de início, meio e fim, o ódio se manter na obra e a animação não fez jus. Para trazer uns extras aqui de animações ruins, mas histórias boas, temos Tebat, essa obra coreana que, pô, não preciso falar da história, é maravilhosa, mas o estúdio A-Cat não trouxe todo o potencial que essa obra pode ter. Também podemos mencionar o One Piece, o início de One Piece, a animação é muito ruim, muito arrastado, mas a história em si é maravilhosa. A partir de Whole Cake ele ficou com a animação muito top. E por final, Hellsing, uma história maravilhosa, mas com um visual que deixou muito a desejar, mesmo na época que foi o anime do ano, mas mesmo assim deixou muito a desejar. O que carregou a história foi o enredo. E aí, concorda com o meu ranking? Qual anime você acha que tem a história mais incrível, mas a animação é criticada? Deixa aqui no comentário, curta, se inscreva no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de mais conteúdos. Temos lives, podcasts, shorts, memes, polêmicas e acima de tudo, comenta aqui o que você achou. Se esse top faz jus à minha opinião ou se a sua opinião é um pouco diferente, porque aqui a sua opinião é sem rodeios. Então, muito obrigado e até o próximo Papotaco. Can I be your superhero?